Meus amados irmãos e irmãs que acompanham o nosso canal do YouTube de nossa paróquia de Nossa Senhora da Conceição e que têm aproveitado para a sua formação pessoal. A pergunta que vamos responder hoje é a seguinte: o que é teologia? E para poder responder a esta pergunta, precisamos abordar duas questões primeiro: a definição e a natureza da teologia. É de conhecimento nosso que a inteligência humana dada por Deus ao homem deve ser iluminada pela graça divina e estar aberta ao saber das realidades sobrenaturais que Deus revela. Assim, naturalmente, a inteligência humana quer sempre buscar compreender e aprofundar os mistérios de Deus e as verdades reveladas, e desta forma consiste na atividade teológica, a fé que busca entender, conforme a definição clássica de Santo Anselmo de Cantuária, Fides Queris Intellectum, que significa a fé que busca compreender. Mas, ao mesmo tempo, também ele diz, com uma outra definição, credo ut intellegam, que significa acredito para compreender. No ato da criação, quando Deus nos fez para si, colocando no coração humano o desejo de conhecê-lo e de participar da sua bem-aventurança, que é a felicidade eterna, o céu, Deus colocou esse desejo em nós, mediado pela revelação divina, onde Deus se faz carne e habita entre nós. Então o homem vai conhecendo a verdade revelada pelas obras, milagres, palavras que se traduz na tradição escrita, as Sagradas Escrituras. E mediante a fé, que é um ato da inteligência e da vontade, o homem vai conhecendo essa verdade chamada Jesus Cristo. E assim vai nos dizer a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento firme das coisas esperadas, uma prova das coisas que não se veem. E também escutamos o livro da Sabedoria, capítulo 9, versículo 11. A sabedoria sabe e compreende todas as coisas. Respondendo essas duas perguntas, vamos agora para a principal. O que é teologia? Etimologicamente, teologia é a junção de dois termos gregos, theos e logia, ou logia. Theos significa Deus, e logia significa ciência. Portanto, teologia é a ciência sobre Deus, a ciência que se ocupa de Deus. É o estudo das coisas divinas. E aqui eu me lembro de um professor meu da teologia que dizia que o padre deve ser especialista nas coisas de Deus, ou seja, também tem que conhecer, dominar a teologia. E a teologia é uma realidade essencialmente mística. O Papa Emérito Bento XVI dizia que a teologia se faz de joelhos com a fé. O maior teólogo que a Igreja conheceu quer dizer com esta frase que a teologia se faz com oração, intimidade e amizade com Deus. E ao retomarmos a fórmula de Santo Anselmo de Cantuária, Fides Queris Intellectum, vemos a natureza do trabalho do teólogo, aquele que crê, e enquanto crê com a fé católica, busca a intelecção daquilo em que ele crê. Trata-se de uma realidade eclesial, não só como trabalho de investigação acadêmica,
mas um trabalho espiritual, de oração e de vigília, onde sua alma deve alçar voo até Deus. É no interior da fé e da oração que a teologia nasce. E é importante também ressaltar que, ao olharmos a teologia, sabermos que a sua natureza brota o método teológico, que se divide em duas partes. A parte positiva, que é auditus fidei, que consiste em ouvir e certificar-se de que se trata mesmo da fé da Igreja, e a parte especulativa, que é intellecto fidei, quando se pode pensar a respeito da fé a fim de compreendê-la. A primeira contempla o depósito da fé e toma consciência do que a Igreja crê, e a segunda reflete e sistematiza os dados recolhidos e busca pela hierarquia em que ela se dispõe. Então, meus amados, no primeiro momento, o teólogo procura a fé nas diversas fontes presentes no depósito da fé, Sagradas Escrituras, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério. É o auditus fidei, a audição da fé. E se não credes, não entendereis, como diz o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 9. E no segundo momento, em torno da pesquisa teológica, se desenvolve o intellectus fidei, a inteligência da fé. E esse momento consiste basicamente no trabalho da reflexão e especulação sobre os dados recebidos e coletados no momento positivo, e é dizer que escuta das fontes da nossa fé é a compreensão do que se é ouvido. Aqui se divide em três ações: explicação, sistematização e atualização. Então, meus queridos, resumindo, a ciência teológica se dá pela escuta da fé e a elaboração ativa do que se escutou. Esta harmonia se dá pela fidelidade ao depósito da fé, onde se encontram as verdades da fé contidas na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. São Thomas More diz: a palavra de Deus é tão forte, não escrita, quanto escrita. O depósito da fé é a fonte segura para uma saudável teologia, para se evitar novidades, erros, malabarismos e transgressões teológicas. Santo Agostinho, o grande teólogo, dizia: aqueles que acreditam no que querem e rejeitam o que querem não creem na Igreja, mas em si mesmos ou nas suas fantasias. Por isso eu digo, meus amados, a fidelidade à doutrina, nem que isso nos custe nosso próprio sangue. No próximo vídeo, vamos abordar a seguinte pergunta: o que é a consciência humana? Por isso eu vos convido a estudar e compartilhar os nossos vídeos. A formação é o caminho para a nossa salvação. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.